Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs da fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra o 15º domingo do tempo comum. E no início deste capítulo 13 de São Mateus, nós ouvimos a parábola das sementes. A primeira de 7 parábolas que Jesus irá pronunciar às multidões que acorrem a ele. É muito importante entendermos, queridos irmãos e irmãs, que o modo de falar de Jesus perpassa o método das parábolas, das comparações, a fim de despertar o interesse naqueles que o ouvem e ajudá-los, a partir da interpretação dos mesmos, a descobrir algo novo. Por isso Jesus se utiliza de imagens muito comuns para as pessoas do seu tempo. E aqui a imagem é agrária. E Jesus conta: esse semeador sai para semear, mas o foco está na semente e nos terrenos, e de maneiras diversas, boa parte das sementes, elas se perdem, não chegam à sua finalidade, que é frutificar, que é gerar frutos. Começando pela primeira, de que pela falta de compreensão, como mesmo Jesus explica, esta semente ela acaba caindo à beira do caminho, é roubada, ela é perdida. Falta de compreensão. Muitos ouvem a palavra, têm a abertura interior,
mas não são acompanhados suficientemente bem. Acabam não conseguindo mergulhar no mistério do reino de Deus. Depois nós temos a imagem desse terreno pedregoso, que não permite criar raízes profundas. As pessoas que se encantam com Jesus, se encantam com o reino, mas também, diante de qualquer dificuldade, já esmorecem e já o abandonam. A importância da fraternidade na descoberta da fé, para que um ao outro possamos nos sustentar, a fidelidade ao Senhor. E também esse terreno em que cai, cheio de espinhos, que acabam sufocando a plantinha que vai crescendo. O excesso de preocupações com as várias dimensões do nosso ser, o ter, o poder, o prazer, que vão dividindo o nosso coração. Agora, quando cai na terra boa, que é a terra daqueles que têm abertura e assumem a sua responsabilidade em fazer dar certo, aí se gerará frutos. O que Jesus deixa claro é que os discípulos têm ouvidos que ouvem, olhos que veem, porque antes fizeram o processo de decidir-se por Ele, de terem abertura de coração para a revelação de Deus. As pessoas daquele tempo e ainda hoje que se fecham para Deus, de que não têm interesse ou têm várias resistências, esses olham os sinais, esses escutam a voz do Senhor, mas não conseguem ver nem ouvir nada. É preciso entender que a semente é dom, agora o terreno é responsabilidade. E desta maneira, então, querido irmão e irmã, fica a pergunta para a reflexão deste domingo. Hoje, no momento de sua vida, na relação com o Senhor, tu te encontras em qual modelo de terreno? Em qual dos 4? Sendo que 3 são, digamos assim, terrenos que precisam de um bom trabalho para receberem as sementes, para poder frutificar. Não pensemos de maneira estanque, achando que estamos apenas ou somos apenas terra boa. Temos sim, muitas e muitas vezes, o risco de nos tornarmos em uma terra que já não produz mais nada. Mantenhamos a nossa abertura ao Senhor, mergulhemos no mistério, busquemos praticar a fé, pois depois Ele fará frutificar. A semente é dom, o terreno é responsabilidade. Que Ele hoje os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.